Irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Como está o seu dia hoje? Como estão seus sentimentos? Como Deus pode ajudar a você hoje? Deus quer te ajudar. Ele quer transformar a tua tristeza em alegria. Ele ama muito você, sabia? Ao ponto de ter feito este canal, Despertar com Cristo, para falar para você que hoje está tão angustiado, que está com o coração tão apertadinho, para falar para você que Deus existe e que está no controle de todas as coisas e que tem o melhor para você. E que vale a pena você andar no caminho dele, você fugir da impiedade, fugir do mal e buscá-lo e andar na presença dele. Você renunciar ao pecado que leva você para a morte eterna, porque o preço do pecado é a morte. Então Deus, ele tem uma vida para oferecer a você. Ande no caminho que leva para a vida eterna. Ande com Deus no seu coração, com Jesus sendo Senhor da sua vida. Que aí todo esse mal, tudo que está te trazendo tristeza, agora ele vai saindo esse mal e vai entrando na sua vida as consolações do Espírito Santo, a presença maravilhosa de Deus. Que só quem tem Deus, só mesmo com Ele é que você entende. Vale a pena você procurar andar no caminho do Senhor, buscar a justificação do seu pecado, que é através do sangue de Jesus. Aquele sangue que Jesus derramou na cruz foi para justificar o seu pecado, aquele pecado que você, infelizmente, praticou, mas que você se arrependeu de todo o seu coração e que não quer voltar ao pecado, não quer se sujar novamente. Então, irmãos, hoje, a palavra que Deus me deu está no livro de Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Ele diz assim: a diferença entre o justo e o perverso. Então, o profeta, ele começou falando com as pessoas. Aquelas pessoas que achavam que o que eles estavam murmurando, Deus não estava ouvindo. Então, ele chegou para aquelas pessoas e disse: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ele disse: o Senhor está me dizendo que vocês disseram palavras duras contra ele. E ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que eles diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. O Senhor disse: eles serão a minha propriedade peculiar. Povo exclusivo de Deus, eles quem? Os justos. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que preparei,
diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão, mais uma vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Até aqui. Então o profeta, ele esclareceu para aquele povo que estava murmurando, uns falando para os outros, de que adianta a gente procurar andar de forma correta e tudo, se nós estamos vendo os ímpios enganando a Deus, escapando de Deus, fazendo tudo errado. Então não vale a pena ser justo, era isso que eles estavam dizendo. Agora, pois, não vamos dizer que os soberbos é que são felizes, nós vamos dizer, porque é inútil servir a Deus. Olha que absurdo. Eles estavam dizendo que era inútil servir a Deus. Aí Deus disse que estava ouvindo muito bem o que eles estavam ali murmurando. E esclareceu que esse justo, o justo é propriedade exclusiva de Deus. E naquele dia que Deus preparou, ele ia poupar aquele justo como um homem poupa o seu filho que o serve. E então vocês verão mais uma vez, porque Deus apresentou isso inúmeras vezes, como é importante, ou como Deus trata o ímpio e como é que Deus trata o justo. Então ele disse, então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E aí, o Senhor me levou ao Salmo 92, no versículo 7. O Salmo 92 é um hino de gratidão a Deus. E no versículo 7 ele disse, ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Eu digo, muito bem. Então, o Senhor deixa claro que ele trata de forma diferente. É diferente. Então, vale a pena sim você renunciar ao pecado. Então, vale a pena sim você fugir do pecado, fugir da impiedade. E o hino de gratidão a Deus, nesse Salmo 92, é belíssimo. Interessante que diz, Salmo, cântico para o dia de sábado. E hoje é sábado. Então, eu vou ler uma boa parte desse Salmo. Bom é render graças ao Senhor. Ele já começa dizendo, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, ao som da lira e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Como são grandes, Senhor, as tuas obras. Os teus pensamentos, que profundos. O tolo não compreende e o insensato não percebe isto. Aí ele diz, ainda que os ímpios brotem como a erva, e floresçam todos os que praticam a iniquidade, serão destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Aqui Deus complementou o que acontece com o iníquo. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu, Senhor, exaltas o meu poder como o do boi selvagem. O salmista disse, derramas sobre mim o óleo fresco.
Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam. E vocês lembrem, nós não temos como inimigo nem carne nem sangue. Quando eu falo inimigo, não vá lembrar na mesma hora daquela pessoa que te ofendeu. Vá lembrar do adversário de tua alma, que é Satanás. O homem não é inimigo. Às vezes ele se permite ser usado pelo inimigo para nos magoar. Há situações que nos magoam, mas aquela pessoa, sangue e carne, não é inimigo seu. Os meus olhos veem a derrota dos inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos escutam os gritos dos malfeitores que contra mim se levantam. Aí ele diz no versículo 12: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. O justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. E continua. Então aqui ele diz: venham, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Então, irmãos, vamos buscar o Senhor, vamos andar no caminho certo, no único caminho que nos leva para a vida eterna. Então essa dor, Jesus sabia, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, o Senhor Jesus disse. Eu venci o mundo, ele venceu o mundo por nós. Ele estava no mais alto e sublime trono, à direita do Pai, na glória. Mas o amor que Deus tem por nós é ilimitado. E vendo o seu povo, a sua imagem e semelhança, caminhando para a morte eterna, ele não suportou ver isso. Ele se preocupou com você, comigo. Ele se preocupou com a humanidade, que estava tão pervertida. Olhe que a misericórdia de Deus foi sobre nós quando nós éramos perdidos, quando nós não entendíamos de nada e caminhávamos para a morte eterna. E aí ele, através do sacrifício de enviar seu filho para a terra, Jesus, que sacrifício grande, o maior sacrifício dele, veio da sua glória e se fez homem aqui na terra. Se humilhou ao ponto de ser, dele ter sido diminuído ao ponto de ser um homem, nascido de uma mulher. E ali numa manjedoura, olhe que ele não escolheu nascer de uma mulher que tinha posses. Ele nasceu de uma mulher que de dentre todas as mulheres da terra, ela foi aquela achada por Deus como digna de ser a mãe do nosso Salvador. A mãe do nosso Salvador. E ali ele veio. E ali ele nasceu num lar humilde. José carpinteiro e Maria, uma serva do Senhor, e José também um servo do Senhor, um homem de Deus, um homem que viu o anjo veio ali em sonho e revelou para ele que ele aceitasse Maria como sua esposa, porque realmente aquela criança que ela trazia no ventre tinha vindo da parte de Deus, não tinha sido uma traição dela, de forma alguma. Ela estava prometida a José e ela, uma serva do Senhor fiel. Ela aceitou o que o Senhor mandou dizer através do anjo Gabriel. Ela aceitou o plano de Deus na vida dela, de ser a mãe do Salvador.
do nosso Salvador, do Salvador de todo aquele que nele crê, para ter a vida eterna através do sacrifício desse homem. Porque aí Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, estando na glória com Deus, se fez homem. E viveu no nosso meio, falou a nossa língua, explicou o que era muito bem, o que era pecado, explicou que deveria fugir desse pecado, explicou tudo que o Pai queria, era salvá-los, explicou que teria que ser feito um sacrifício, que ele teria que morrer por nós e ressuscitar no terceiro dia. E depois voltar para o Pai, para nos preparar um lugar. Há um lugar maravilhoso para aquele que é justificado pelo sangue de Jesus, para aquele que se arrepende, que anda no caminho certo. O despertar com Cristo veio despertar cada um de nós a ter uma vida mais voltada para Deus, a buscar mais intimidade com Deus. Então, agora que eu estou com intimidade com Deus, não passo nenhuma aflição, que é isso, claro que passo. Mas o que é passar uma aflição sabendo que Deus está te ouvindo, está do teu lado, está já agindo por você? E muitas vezes uma aflição é um livramento. Muitas vezes você passa por uma situação difícil, é Deus te livrando de um grande mal ali na frente. Louvado seja Deus por isso. Que muitas vezes não acontece aquilo que nós queremos. Aquilo que nós planejamos, que nós, vai ser assim, assim, assim. E aí não é daquela forma. Glorifique a Deus quando não der certo. Quando não for daquela forma que você esperava. Louvado seja Deus. Ele vai dar o escape. E com certeza era para o seu bem. Sabe por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se hoje você está passando por uma situação desagradável, saiba que essa situação desagradável, ela vai trazer para você algum bem, alguma coisa muito boa, algo que você nem esperava, um livramento grande. Louvado seja Deus, que muitas vezes não faz como nós queremos. O Senhor, Ele ouve as nossas orações. Tudo que nós pedimos a Deus, o Senhor ouve, porque o véu já foi rasgado. Jesus já sangrou na cruz e a sua morte de cruz nos trouxe o acesso ao Pai. Nós não precisamos pedir a outro antes. Não, eu vou pedir agora a um santo tal, para que ele interceda a Deus por mim. Não. Jesus Cristo explicou, eu não estou menosprezando ninguém que tenha levado uma vida em santidade, que tenha dedicado toda a sua vida a Deus e que agora está na glória, que é santo. Todo aquele, santo quer dizer separado, todo aquele que se separou do mundo e que buscou andar com Deus é santo. E quando morre vai para a glória. Não precisamos fazer imagem dele aqui na terra. Desagrada a Deus. Porque ele já está na glória, essa pessoa que foi a mãe de Jesus também, uma santa serva do Senhor, que viveu ali dedicada a Deus, uma mulher de Deus, claro que ela está na glória, mas eu entendi depois que eu aprendi a palavra de Deus, que fala sobre a mãe de Jesus, que ela está na glória, mas que quando eu quiser fazer algum pedido a Deus, eu tenho que pedir a Jesus, que ele interceda a Deus por nós, porque é ele o canal. Ele que morreu por nós e ele disse, tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos fará. Então devemos pedir a Deus, mas não estou dizendo isso menosprezando a mãe de Jesus. A mãe de Jesus está na glória com Deus. Agora, ela não está ouvindo aquilo que você pede, porque ela já está na glória com Deus. O Espírito Santo de Deus que habita aqui na terra, ele ouve o nosso clamor
E ele passa o nosso clamor para que Jesus clame a Deus por nós. Então nós temos o acesso através da cruz do Calvário. Então nós devemos pedir diretamente a ele e também jamais pegar uma imagem, comprar uma imagem e pegar essa imagem dizendo que essa imagem é santa fulano ou santo fulano e ali pedir a ele, você olhar para a imagem e pedir a Deus. É mesmo que um filho chega para a mãe e no lugar de pedir à mãe, mãe, eu preciso disso. Aí pega o boneco, o brinquedo que foi feito por mão de homem, e aí olha para o brinquedo e diz, mãe, eu estou precisando disso. O brinquedo vai continuar do mesmo jeito ali parado, foi feito por mão de homem. Então você olhe para ela, para sua mãe, e peça à sua mãe, eu preciso que a senhora faça agora isso por mim. Aí ela vai fazer por você. A mesma coisa, quando nós pedimos a Deus uma coisa, ou a Jesus, e nós não devemos pedir olhando para uma imagem. Diz que essa imagem é de Jesus, então eu vou olhar para a imagem. Jesus, faça isso por mim, interceda a Deus por mim. Não, você vai fechar os seus olhos e você vai se voltar para Ele e vai dizer, Senhor Jesus, que morreu na cruz por mim, eu vos peço agora que o Senhor interceda ao Pai por mim. Eu estou precisando de tua ajuda. E aí você pede, pode ter certeza que Ele vai te ouvir. Agora, muitas vezes você pede errado. E Deus, por te amar tanto, não atende aquele pedido que não era para o seu bem, por mais que parecesse para o seu bem. Por mais que naquela ocasião parecia o certo pedir aquilo, Ele que vê além dos nossos olhos. Ele vai muito além. Então Ele que vê além dos nossos olhos, Ele vai e diz, não posso fazer isso, não devo. Por dele pode tudo. Não devo fazer isso por ela. Ela está pedindo errado. Então, se eu peço uma coisa errada, oh meu Deus, muito obrigada que o Senhor não me atende. O Senhor me ouve, mas o Senhor não me atende. Obrigada, Senhor. É assim que nós devemos fazer, porque Deus ouve a nossa oração. Mas Ele sabe o que é melhor para você, para mim. Então, quando você vê, aquilo que eu pedi a Deus, pedi tanto tempo isso a Deus, e Deus não fez isso por mim, Ele não ouviu minha oração, Ele ouviu a sua oração. Mas por amor a você, e pensando única e exclusivamente no seu bem, Ele não permitiu que fosse daquele jeito, mas que fosse exatamente até o contrário daquilo que você pediu. Aí você faz, deu tudo errado. Aí você, o que a palavra de Deus diz? Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Eu amo a Deus. Eu creio nele. Se você ama a Deus e você crer nele, pode ter certeza que esse mal vai se transformar num grande bem, numa coisa maravilhosa na sua vida. Porque é assim que Deus faz. Ele quer o melhor para você. Deus tem o melhor para nós. O melhor para nós. Mas está doendo tanto, está tão difícil, Senhor. Saiba que Ele pode sarar todas as feridas. Todas as feridas, Ele tem o bálsamo de cura para elas. Assim como Ele apenas dava uma ordem e a lepra saía daquela pessoa, uma doença incurável, saía imediatamente. Diz, eu quero que você seja purificado. E purificava. Assim, Ele faz em nossas vidas. Essa ferida que está tão aberta no seu coração hoje. Que Ele derrame o bálsamo de cura sobre essa ferida. E traga paz na sua alma, no seu espírito. Que Deus te renove hoje. Que Deus te fortaleça hoje e sempre. E que você, bem fortalecido no Senhor, bem fortalecida no Senhor, você comece a dar frutos. Frutos
dessa força que Ele te deu. Não guarde a graça só para você. Que o amor de Deus transborde agora no seu coração. E você passe a amar e a socorrer o outro. O outro. E a compreender que Deus tem sempre o melhor para você. O melhor para você. Faça isso. Entenda isso. O ímpio, ele vai perecer. Então, não sinta inveja do ímpio. Não deseje o lugar, a situação, a posição daquele ímpio. Não deseje. E você entenda uma coisa. O nosso Deus de justiça vai te honrar, vai resolver. Seja fiel até o fim. Seja fiel até o fim, como Paulo disse. Ele foi fiel até o fim, aí ele disse, exerci o bom combate, combati o bom combate. Ele disse. Então, e aí ele foi receber o que de Deus? A glória. Ele fez a parte dele. Ele fez a parte dele aqui na terra. Ele recebeu de Jesus, ele teve aquele momento, aquela queda do cavalo, ele conheceu a verdade e ele pegou aquela verdade e saiu proclamando para o mundo inteiro. Prendiam ele, torturavam, maltratavam e ele se sentia honrado por estar sendo maltratado na obra do Senhor. E combateu o bom combate. E aí ele foi para a glória, para a vitória, para a vida eterna com Cristo. Que Deus nos dê forças para combatermos as lutas diárias, constantes e entendendo isso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus. Ah, mas eu não estou conseguindo amar a Deus? Então lê a palavra de Deus, conheça a verdade, que você vai aprender a amá-lo. Porque não tem, irmãos, como você, conhecendo a verdade, conhecendo a pessoa de Jesus Cristo, você não amá-lo. É impossível não amar a Deus. E eu amo a Deus, eu sou muito grata a Deus por ter enviado Jesus para morrer na cruz por nós. Então, é maravilhoso, ele é digno de todo o nosso amor, de toda a nossa adoração. Adore-o em espírito e em verdade. E descanse na grandeza dele. Ele está com você, agora, você que está precisando dele. Que ele chegue na sua vida e faça toda a diferença. Porque é assim que Deus faz. Amém, irmãos? Amém. Recebam do Senhor. Amém.